Olá, amigos. O Portal DBO tem a satisfação de receber para uma conversa o técnico agrícola, especialista em marketing e especialista em China, Vladimir Milton Pomar. Um nome conhecido em quem milita no setor de pecuária, principalmente no Brasil. Muito obrigado. Você é um especialista em China faz 20 anos, ao que nos consta. Qual é o grande tchan nesses cursos que você tem dado, Brasil adentro e afora, sobre China? O que é que o pessoal mais pergunta para você sobre a China? Olha, normalmente as pessoas querem saber como é que ganham dinheiro com a China. E a dificuldade é que é aquela coisa do mensageiro, né? Eu tenho que dar a má notícia, né? Quer dizer, ganhar dinheiro com a China não é fácil. É possível, mas não é fácil. E a questão mais determinante para isso, que mais é limitante para nós, é a questão do preço. Porque como eles trabalham com uma escala muito grande e com uma margem muito pequena, eles conseguem ter preços muito competitivos. O melhor exemplo que eu posso dar em relação a isso é a questão do leite. Eu fiz um trabalho durante muitos anos com o Polo de Excelência do Leite, lá de Minas Gerais, lá de Juiz de Fora, e nesse trabalho, que foi um trabalho de conhecer, de relações institucionais e tudo mais, a dificuldade que as nossas empresas lá da região apresentaram foi justamente que elas não conseguiam ter preço para entrar no mercado chinês. Houve interesse dos chineses em comprar queijo, em comprar manteiga, em comprar leite em pó. E o que as empresas diziam, olha, por quê? Porque o mundo inteiro está lá vendendo. A nossa concorrência com a China é uma concorrência com os melhores do mundo. Então você vai na China falar em leite, a Dinamarca está lá, a Alemanha está lá, a França está lá, os Estados Unidos, Nova Zelândia, Austrália, está todo mundo lá. Mas eles querem grandes quantidades, né? Eles querem grandes quantidades. Então você tem, por exemplo, na Nova Zelândia, a Nova Zelândia é um país que vive para fornecer comida para a China. A Austrália não é na mesma proporção, mas também. Então você tem alguns países hoje que a China esmaga, digamos, né, do ponto de vista de mercado. O Uruguai, por exemplo. A China compra lã de ovelha, a China compra outros produtos no Uruguai, que ela é a compradora. É a única compradora. A única compradora, ou se não é a única, ela compra 80%, né? Uma única compradora domina. E isso também dá a ela uma condição de preço fantástico, né? Porque o volume que ela compra... Eu já passei situações... A gente, lembrando, agora acha graça, né? Mas eu, por exemplo, já trabalhei com vários produtos que, assim, no primeiro contato a empresa dizia, olha, eu quero uma amostra, manda 2 containers, né, de amostra. 2 containers de amostra. Olha, não dá para mandar 2 containers de amostra, né? Porque eles queriam fazer teste de mercado, não sei o quê, como se fosse assim uma caixa de fósforo. Me manda uma caixa de fósforo, né? Teve um caso, por exemplo, de uma empresa que queria comprar açúcar. Ela queria comprar 600 mil toneladas de açúcar ano. E pediu 50 toneladas de amostra. E a empresa que a gente quer, por sinal, a empresa de São Paulo, ela não quis mandar. E o negócio não aconteceu. Quer dizer, nós ficamos meses atrás e vai e vem, não sei o quê. E na hora do vamos ver, não aconteceu. Teve uma empresa de cachaça, uma empresa grande, uma das maiores do país, que eu trabalhei muito para vender cachaça, até me especializei no assunto, porque eu tive que aprender sobre cachaça. E hoje eu conheço um pouquinho de cachaça. E aí o que aconteceu? Os chineses queriam comprar em containers de 25 mil litros, containers de aço inoxidável, e a empresa queria vender engarrafado. Queria mandar garrafa por garrafa, né? E os chineses, eles têm uma lógica que é o seguinte: eles querem comprar um produto que tenha 80%, 90% pronto, que eles possam completar lá, né? Então eles queriam o quê? Eles queriam comprar o líquido, engarrafar lá, botar uma garrafa, enfim, o rótulo e tal, e acabou não havendo o acordo, né? Porque aí tinha problema de preço também e tal. Então a questão do preço é sempre uma queda de braço, olha, cansativo. Fora o aspecto de que a China tem hoje 4.715 anos.
Eles aprenderam a ser comerciantes, né? Você precisa cultivar a amizade, você precisa ir uma vez, duas, três, para você conseguir ser... Captar confiança, credibilidade. E ter uma relação de que você não é um estrangeiro, não é um Lauei. Lauei é o estrangeiro, né? Você vira um amigo. E essa é uma coisa curiosa. Pô, eu fui lá 2 vezes, o cara disse que eu sou amigo. Mas é isso. Você imagina o que é ir 2 vezes no mesmo lugar na China? Não é pouca coisa isso, né? Eu tenho algumas províncias que eu trabalho há muitos anos e eu agora, em 2013, eu recebi um certificado, um título de uma delas, de embaixador de amizade Shandong Brasil. Aí eu falei, puxa, mas... Aí não, em reconhecimento eu trabalho com a província, muitos anos, né? Aí teve uma outra também que eu recebi também de Liaoning, Special Advisor, né? Quer dizer, eles têm essa coisa de reconhecer o trabalho que você desenvolve e valorizar isso, né? A gente tem um hábito no Brasil, em termos de negociações, que para os chineses aquela coisa de dizer que o brasileiro é espaçoso, né? Chegar e tal, já achar que no primeiro contato já dá tapinha. Eles não, eles são muito formais. Então isso já é uma diferença grande. Então isso é uma coisa que a gente precisa aprender. Quando a gente chega na China, a gente tem que ser muito comedido, né? Você não pode ter aquela postura expansiva que o brasileiro tem normalmente. Às vezes tem gente que eu nunca vi na vida, o cara chega, já trata, já faz, já não sei o quê. E essa é uma questão importante, quer dizer, quando a gente vai na China, a gente tem que lembrar o seguinte, olha, eu estou num país diferente, eu tenho que ser humilde aqui, porque eles têm uma condição que nós não temos, e isso é uma coisa que o brasileiro não faz em geral. Quando o brasileiro chega na China, o brasileiro acha que é o cara, né? E se esquece que o mundo inteiro está lá querendo fazer negócio. E essa é uma questão importante, quer dizer, muitas vezes a gente não se dá conta de que o Brasil é muito importante para a China. A China considera o Brasil muito importante. E nós não consideramos a China muito importante, né? Então a gente muitas vezes quando vai lá, eu já passei algumas situações complicadas, né? Porque a gente não tem um hábito de respeitar culturas diferentes. A gente chega na China, tudo é diferente. E aí o brasileiro, tem muito brasileiro, muita brasileira que acha o seguinte, bom, se é diferente é ruim. O bom é no Brasil, né? Aqui é ruim. Eu digo, olha, não é bom nem ruim, aqui é diferente. Se você não pensar assim, você não consegue. Falando em diferença, em termos de agricultura e de pecuária, uma coisa de cada vez, quais são as grandes diferenças entre China e Brasil? Do ponto de vista da agricultura e da pecuária, um dado importante é que de 2004 para cá, ela tem só aumentado a importação de alimentos. E com um saldo negativo, né? Quer dizer, a balança comercial agrícola da China, há 13 anos, é uma balança comercial negativa, né? Quer dizer, ela tem só aumentado a compra, só aumentado. Ela já está importando hoje mais de 100 bilhões. É um volume gigantesco de comida. São 1 bilhão e 300 milhões de... Está quase 1.400 já. Do ponto de vista da nossa agricultura, da nossa pecuária, o que eu acho que é importante? Primeiro, é a gente saber que as demandas alimentares na China vão só crescer. E sempre em alta economia de escala. Isso. Mas por que isso? Porque está diminuindo cada vez mais a área agrícola em função do aumento da urbanização. Hoje, quanto da área rural e urbana, quantas pessoas tem? Está em meio a meio? Não, já está com 53% de urbana e 47% de rural. Começou, já lembrando que era 10% em 1950. A China, em tudo, ela planeja ser autossuficiente. Sim. Por que, na sua opinião, em soja, a China não pretende ser autossuficiente? Vai continuar, portanto, ser nossa grande cliente? A impressão que eu tenho é que a China chegou à conclusão de que é mais negócio comprar soja do que aumentar a área com soja para eles produzirem. Pela restrição que eles têm para ampliar áreas. Talvez porque aqui a produtividade é muito alta, né? Talvez porque aqui o custo acabe compensando, talvez por causa da questão da água. Eu, sinceramente, ainda não consegui achar uma resposta que seja, é isso.
Tenho hipóteses, né, em função do que eu conheço de lá. Quer dizer, eles têm um desenvolvimento grande da produção de arroz, de milho, de trigo, mas está mudando o comportamento da população. Então, o consumo de grãos na China, nos últimos 30 anos, tem alterado. Tem reduzido o consumo de grãos, tanto na área rural como urbana, e aumentado de proteínas, tanto animais como vegetais. Então, a dieta do povo chinês tem mudado. Eles têm aumentado o consumo de frutas, aumentado o consumo de verduras, aumentado o consumo de leite, que eles não consumiam há 30 anos, não consumiam leite de vaca. Quer dizer, então, eu sempre digo o seguinte, olha, vocês têm que ver a China como um país que está mudando rápido. Tem gente que lembra da China, esteve na China 20 anos atrás e acha que, não, esquece, aquela China que você conheceu não é mais. Não existe mais. Ela está mudando, sempre mudando. Essa questão da autossuficiência, para eles é muito importante, é uma questão cultural. Né? E essa é uma questão que eu acho que a gente, no Brasil, a gente precisaria ser mais ousado em relação à China. A Confederação Nacional da Agricultura chegou a ter uma pessoa trabalhando lá no escritório da Apex, lá em Beijing. Ela era uma representante da CNA, fazia lá os contatos e tal. Mas o que é uma pessoa, por mais que ela seja competente, num país daquele tamanho? China, né? Pra você ter uma ideia, o Brasil foi colocar um adido agrícola na China, se eu não me engano, em 2011, por aí. 2012. Que era um especialista em fiscalização de qualidade. Poxa, o cara que vai para a China para ser representante do Brasil tem que ser um vendedor, né? O adido agrícola nosso tem que ser um cara que vai fazer mercado, o cara de marketing, né? Eu acho que tem que ter também o técnico, a pessoa que cuida da parte científica da coisa, de examinar, de fiscalizar e tal, mas não o adido agrícola. O adido agrícola é um papel essencialmente político, comercial, claro, né? E as duas pessoas que eu conheci, que depois desse rapaz foi uma outra, é um cientista. É gente técnico mesmo, aquele cara que tem trabalhos publicados, né? Tudo bem, mas não é o perfil, né? E uma pessoa... de mercado mais. A China espantou o mundo, anos 90 principalmente, esse início de milênio, crescendo aí, como se fala, em ritmo chinês, 10, 11, 12, 13%. Fala-se hoje que a China desacelerou, parou de crescer tanto. Ou é porque ela cresceu muito e o percentual teria que cair de 10 para 7, 8, que é o que deve estar hoje, mesmo assim extremamente expressivo, 6,8. Considerando que a China é a maior economia do planeta hoje. Né? Isso afeta as commodities na tua ótica? Não. Veja bem, temos que ver quais commodities nós estamos falando. Do ponto de vista agrícola, não. Do ponto de vista... O que vai afetar é minérios, né? Porque, assim, o que a gente tem que entender é que a China, aquele desenvolvimento todo, é que ela tinha um passivo muito grande. Então, para ela poder chegar onde ela chegou hoje, ela tinha que crescer feito uma louca. Só que isso dá uma série de desajustes, né, na economia. Você não pode manter um país... A China, durante 30 anos, cresceu uma média de 9% ao ano. Em 30 anos, 9% ao ano é uma coisa de doido, né? Hoje ela está com uma faixa de 6,7, 6,8, que é uma taxa ótima. Porque a gente tem que lembrar que é 6,7 numa economia de 13 trilhões. Quer dizer, cada 6% num montante desse é muita coisa. Agora, ela mudou a política dela de crescimento no 12º plano. Já tem alguns anos isso. Quer dizer, nós já estamos no 13º plano quinquenal. Quando ela mudou a política, ela deixou de focar na exportação e passou a focar no crescimento pelo consumo, pelo mercado interno. Isso abriu uma perspectiva para o mundo inteiro de vender mais para a China. No nosso caso, o que a gente pode mais vender para a China é toda a parte de alimentos. Né? O que eu acho que para nós é vantagem no Brasil, e aí precisa o setor fazer um estudo mais aprofundado, é o seguinte. Quer dizer, a China precisa de know-how, por exemplo, na pecuária. Né? Por quê? Porque a China é um país agrícola. Culturalmente é um país agrícola. Se a gente consegue entrar bem na pecuária, a gente pode ter um mercado ali
extremamente forte. Para venda de carne. Para venda de carne, para venda de genética, para venda de animais, para venda de know-how, de manejo, de alimentação para o gado, para tudo. Porque o que a China hoje, como é que ela funciona? Ela compra da Austrália, que está ali perto, né? A Austrália tem uma entrada muito forte na China. Eles trabalham muito com o gado australiano, o tipo de carne australiana e tal. Mas é uma carne cara, muito cara. Eles compram dos Estados Unidos, mas eles não querem comprar dos Estados Unidos, quer dizer, eles não querem ter essa dependência de fornecimento dos Estados Unidos, mas eles usam os Estados Unidos para baixar o preço de carne no Brasil. Por exemplo, a Aurora, lá em Santa Catarina, quando ela começou a vender para a China pressionava a Aurora comprando carne dos Estados Unidos, carne de porco. Aí a Aurora tinha que baixar o preço para entender. Para poder isso. competir. Então, Agora, a China tem tanto em agricultura como em pecuária, ela continua com um problema de expansão da área de produção de alimentos. Consta que eles têm comprado muitas terras na África como um todo. E nós estamos discutindo no Congresso brasileiro hoje a possível aprovação de compra de terras brasileiras por estrangeiros. E existem algumas ressalvas para que governos como o chinês não comprem terra aqui por questões ideológicas, receios, questão de segurança interna, enfim. Existe esse perigo da China vir e realmente... Não, comprar terra não, porque eles não são besta. Eles não vão imobilizar capital em 200 mil hectares, 300 mil hectares, em fazendas grandes e tal. Eles vão fazer o quê? Eles vão procurar arrendar áreas ou fazer sociedade com empresas brasileiras na parte industrial, na agroindústria, mas eles não vão empatar dinheiro comprando terra, não faz sentido isso. Não pode levar? Pois é, que do ponto de vista capitalista, do ponto de vista do negócio, você empatar dinheiro comprando uma área imensa para produzir, não faz sentido. A agricultura não dá um rendimento tão grande que compense o cara pegar uma soma de dinheiro. Agora, o que eles querem fazer? Eles querem fazer a industrialização do produto aqui no Brasil e levar. No Brasil houve proposta da China, pública, me parece que formal, de construir uma ferrovia aqui do centro do Brasil para saída pelo Pacífico. Isso. Atravessando isso os Andes. E, pelo que consta, isso aí não foi em frente. Pois é, eu na época, inclusive, eu fiz um artigo todo animado, porque isso é uma das coisas que eu sempre sonhei, da gente ter uma saída pelo Pacífico, que vai dar uma competitividade enorme para o Brasil, mas eles têm um know-how muito forte, muito grande nessa área de ferrovias, houve realmente a manifestação de interesse e a coisa não andou do lado brasileiro, né? Eu espero que isso aconteça, porque vai fazer toda a diferença. Quer dizer, você tem toda aquela região de Rondônia, Mato Grosso do Sul, Amazonas. Pode ter uma saída mais barata pelo Pacífico. Não, vai dar uma diferença para nós, assim, em termos de... Nossa, você exportar por ali, toda aquela parte do Brasil, vai ser uma diferença. Ainda mais porque vai ser por ferrovia, direto no porto, né? Você dá palestras e cursos, né? Sobre China. Sim. Como é que mantém contato com você? Pelo telefone ou por e-mail, enfim. Qual é o telefone? É 489-9604-8358. Esse curso é um curso de 8 horas, é um curso geral sobre a China e eu faço uma adequação ao público. Por exemplo, eu fiz esse curso para o pessoal produtor de maçã, de Vacaria e de São Joaquim. Então o curso teve uma parte, umas 6 horas em função da China geral e umas 2 horas sobre temperadas, frutas temperadas, mas principalmente maçã e pera, que era o que interessava mais especificamente. Eu já fiz esse curso para o pessoal de pecuária de leite, lá em Juiz de Fora, já fiz para o pessoal de pecuária de corte, lá em Bagé e Alegrete. Então, a gente, de acordo com o setor, o segmento, né, eu procuro fazer um direcionamento para que a pessoa tenha uma visão do país, mas tenha uma visão do seu negócio também, né? Isso eu acho que é muito importante. Vez, Milton. Aí, leitor, espectador do portal, como a gente sempre diz, aqui você sabe mais. Muito obrigado pela audiência.